Coisa boa chegando, Paulo aí. Paulo, É. e aí? Tudo Tudo bem? bem? Graças a Deus. Coisa boa. Bom vê-lo bem. Então, grande privilégio aí. Tudo bom, Eliel? Caminhando bem, graças a Deus. É, muita perspectiva boa, né, Eliel? A gente está muito animado. Com certeza, com É, certeza. muita coisa sendo gerada aí. Muito, muito. Na incubadora, né, Paulo? É, exatamente. Rapaz, estou vendo aí agora, acabou de entrar aí um cara muito querido aí, ó. Gilbertinho, Ah, de Uberlândia, acompanhando a gente aí. Muito legal. Abração, Gilberto. coisa boa. É, muito Tem, legal. Muito bom. tem muita gente boa. A gente tem tido aí a média de mais de 600 pessoas, todas as nossas lives aí. Ah, coisa boa. E depois a gente dá posta isso daí no YouTube, né? Enfim, disponibiliza aí e muita gente dando feedback, enfim, graças a Deus por esse tempo. E mais uma vez, Paulo, fica a nossa gratidão, nosso carinho pelo seu empenho. Eu sei que você tem uma agenda aí, né? Tem toda uma atividade. Quando você disponibiliza esse tempo para conversar com a gente, para trazer luz, e eu acho que isso revela muito do seu coração, do seu caráter. Eu fico Amém. muito grato. Privilégio. Paulo, a gente falou na última live sobre a mente de escravo, né? A gente estava conversando, batendo um papo, e essa é uma temática, eu volto a repetir, né? Eu acho que ela mereceria aí um documentário com introdução, características, os principais meios, como sair dela, porque para mim é um tema assim fundamental e que pode produzir a maior transformação que a gente, como brasileiro, precisa. Eu até trouxe um dado aqui para você comentar como que isso influencia, como que isso ajuda a gente a identificar que, de fato, há uma mentalidade, né, há um pensamento, uma ideia da época que parece que ela domina as mentes, né? Por exemplo, os dados apontam que a taxa de natalidade por mulher em 2000 no Brasil era 2,30. Nos Estados Unidos, 2,06. No México, 2,72. Passados 17 anos, o Brasil veio de 2,3 para 1,74. Os Estados Unidos ficou de 2,06, 1,77. O México em 2,16. Peguei só três países só para ter uma comparação. Ou seja, o Brasil teve a maior queda em 17 anos. Né? Saímos de 2,30 para 1,74. Estados Unidos ficou acima, estava abaixo, ficou acima, e o México desceu um pouco, mas nada comparado ao Brasil. Então você percebe uma. E tem estatísticas que dizem que para uma população permanecer estável, ela precisa de pelo menos 2,3 filhos por casal. Né? E aí o outro dado, que eu não sei se ele vale a pena tocar nele agora, é como que a mente escrava tem relação, por exemplo, com o abuso de crianças. O dado do Ministério Público do Paraná, de 2018, apontam 3 crianças ou adolescentes abusados sexualmente no Brasil a cada hora. Meu Deus do céu. É, de 3 a 4. O dado nacional é de 3 a 4 por hora. Uau, uau. É de chorar. Além do que, por exemplo, 20%, né, entre 18% e 20% das crianças nascidas hoje no Brasil, elas são filhas de gravidez adolescente solteira. Ou seja, nós estamos gerando uma população órfã de mãe e pai. Né? Já era órfã de pai, agora também é órfã de mãe,
porque essa criança geralmente vai ser criada pelos avós, né? Isso também tira essa alta taxa de natalidade adolescente, também está tirando muitas meninas da escola, né? Então, também Sim. o período escolar dela é interrompido, porque ela grávida não consegue estudar. Às vezes ela vai conseguir retomar isso, quando retoma, bem depois. Então, assim, há uma... toda uma nós estamos gerando uma categoria de gente, entendeu? Né? Progressivamente, o país está envelhecendo muito rápido, porque o Brasil hoje tem a maior taxa de envelhecimento do planeta, vai ser o país com o envelhecimento mais rápido da história da humanidade. O que a França levou 20 anos para envelhecer, há 200 anos para envelhecer, o que na França levou 200 anos, no Brasil vai levar 20. Então, Uau. em menos de 20 anos, nós vamos ter uma população majoritariamente maior de 60 e minoritariamente menos de 30. Uau. Nós vamos ter bem menos pessoas, né, com menos de 30 e bem mais pessoas com mais de 60. Então, você imagina isso na cadeia produtiva do país, né? O Brasil tem a tendência de se tornar um país de exploração estrangeira, porque a nossa capacidade de mão de obra tende a se reduzir. Nós temos um envelhecimento, essa população vai depender de outros serviços e provavelmente haverá um estrangeirismo nacional no sentido de explorar nossas riquezas, que é uma tendência, né? Então, o pessoal que Sim. fica tentando preservar muita coisa, que tem que ser preservado mesmo, eles estão Sim. preservando para o futuro eles explorarem, e nós vamos estar aqui como população passiva, muitas vezes. Isso é grave, né? Haja visto que a gente ainda combinou com esse dado aí que, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil está batendo o recorde de evasão intelectual. Verdade. Então, esse afã de enriquecimento, esse afã de emancipação financeira, profissional, Sim. associado a um envelhecimento, a um abuso, né, da, da, Sim. da sexualidade, uma sexualidade irresponsável, está gerando um país de escravos, órfãos, Sim. pessoas que não Sim. têm uma história para contar, né? Eles têm uma realidade, Sim. é uma realidade testemunhada, mas não é uma história contada, porque não tem uma sequência, não tem um valor, Sim. não tem uma virtude. Quando a gente fala de um país escravo, é exatamente isso, né? O que era uma das características do escravo? A orfandade na sua Sim. própria história, né? Então isso vai tendo uma esterilidade, é uma forma de esterilização da nação. Por exemplo, alguns países dominadores, né, os conquistadores imperiais do passado, então, os povos nórdicos, né, da Europa fizeram muito isso, os vikings fizeram isso, os germânicos fizeram isso. Essa cultura bem, que era a cultura da conquista, né? Os anglos-saxônicos lá, que os saxões eles faziam isso sem muita dificuldade. Os romanos fizeram isso também, que era o quê? O estupro da mulher. Então, essa coisa da mulher estuprada precocemente, Sim. violentada Sim. precocemente, é para imprimir, porque às vezes eu penso, é bom a gente entender isso, Veriel. Às vezes a gente pensa que uma gravidez resultado de estupro ela é involuntária, tipo assim, é o azar do estuprador e o azar da estuprada. Mas Certo. inconscientemente, faz parte de Sim. uma cultura de escravização. Porque Entendi. o gerado de estupro ele não tem Sim. identidade. Entendeu? Uau. Ele não Sim. identifica uma relação. Então, por isso que você vê, Sim. por exemplo, às vezes naquela história lá dos conquistadores que pegavam as mulheres e estupravam. Aquilo não era só uma questão de extravasar uma sexualidade contida. Sim. Sim. Era Sim. uma Sim. forma de ocupação. Porque, por É exemplo, meio animal, né? é animal e gera um ser andrógeno.
Isso. Gera uma certa androgenia, entendeu? Ou seja, o ente Sim, sim. nascido dessa relação violenta, ele vai sempre ter uma crise de identidade. Ele sabe bem Sim, quem é a mãe, mas ele não tem certeza de quem é o pai. Então, sim. elimina dele qualquer entendimento libertário, porque ele pode estar Verdade. se rebelando contra o seu pai. Então, ele fica dividido entre Perfeito. conquistar a sua própria liberdade ou Sim, herdar aquilo que por direito seria dele. Então, entende que ele sim, fica um elemento assim, sim. mais ou menos um. Então, tem muito brasileiro que hoje nasce e ele fica numa crise de identidade. Ou ele se acomoda querendo herdar aquilo que é do pai bastardo dele, ou ele, ou entendeu, né? Ou ele é um Perfeito, perfeito, rebelde sem causa. Então, aí perfeito. a transgressão não tem fator positivo, porque ela não é Sim. intencional, ela é uma transgressão de quem está magoado, de quem foi abandonado. Isso, Ou isso, ela é uma acomodação quase que promíscua de dizer, não, eu sim, aceito seu bastardo desde que eu tenha parte na herança. isso, Eu conheço famílias aqui, a gente vai se relacionando e vai percebendo uma cultura. Né? Por exemplo, sim, existem algumas famílias no Brasil que fizeram um banco genético, porque é tanto processo de identificação de DNA que já tem lá um material coletado do defunto. Porque uau, fatalmente alguém vai aparecer reivindicando parte na herança. uau, Entendendo? Porque é uma mentalidade escrava. Tipo assim, sim, sim, talvez eu tenha sido. Como a gente conviveu muito intimamente com a Casa Grande, pode ser. Então, tem muita gente que nasce e fica tentando ver se ele parece com alguém da corte. uau, Entendeu como é que isso é uma mentalidade? Ou seja, sim, parece que é um sim, estupro institucionalizado. sim, Então, a gente pensando que, às vezes, o cara. Lógico, tem alguém que vai lá e faz isso intuitivamente, ou quase sim, instintivamente. Mas só que ele não sim, percebe que esse instinto e essa intuição traduz sim, uma cultura. lógico, A cultura do abuso, da dominação sim, pelo sexo, né? Da androgenia, de produzir um tipo de ser que você não sabe a quem ele pertence, que história que ele conta. E esse cara é uma mão de sim, obra facilmente controlável. Né? sim, É sim, uma mão de obra sim, facilmente manipulável. Então era o que os dominadores faziam. Isso é tão forte, Eliel, assim, vale a pena a gente refletir sobre isso, porque isso afeta a cultura. sim, Até sim, as dominações, até Israel começar a ser muito dominado por povos mais poderosos, houve um período na vida de Israel que a identidade vinha da identidade paterna. Então, quem sim, fazia o judeu era a identidade paterna. Depois era tanta sim, violência, tanto abuso, tanto filho bastardo, que o judeu adotou como critério de identidade a maternidade. sim, uau, Porque para muitos judeus já não dava para saber mais quem era o pai. Então eles se contentaram. Vou falar uma expressão aqui, uau, e ninguém pense que eu estou sendo chulo. Não, é só porque a expressão diz exatamente isso. sim, Então o judeu se contentou em ser filho da mãe. Que na nossa pauleira, antigamente, entendeu? é, Mas é, passou a ser uma garantia básica. sim, Então você vai percebendo o que isso cria, né? Esse medo, né? Enquanto que pode parecer uma coisa assim, um antagonismo religioso, né? A gente pode, enquanto que a cultura muçulmana, ela ela começou a dizer não, um pai pode ter quatro mulheres, três, quatro mulheres, mas ele vai ser pai de todos os filhos dessas quatro mulheres. Então, se por um lado você tem uma contenção, né, uma esterilização a longo prazo, por outro lado você tem uma expansão quase que astronômico, exatamente, é exponencial, né? É é, geométrica. Porque é, a gente pensa, mas o cara tem quatro mulheres, mas só que na cabeça dele ele é responsável.
ou seja, todos os filhos das 4, ele é pai. Sim. Então, criou-se, né, Sim. é uma certa legalidade. Com isso, esse povo hoje está multiplicando. Então, você vê como é que é uma coisa meio mesmo de uma mentalidade escrava e uma mentalidade paterna. Sim. Então, você vê, o muçulmano ele não quer ser escravo, porque ele entende que ele vai encher a terra. E por isso ele Sim. quer ter muitos filhos. Sim. Porque são os filhos que vão garantir a conquista da terra e não a quantidade de escravos. Então, é interessante isso, né? Você perceber que como que a questão escrava ela vai explorando a mão de obra, mas ela vai reduzindo, né? Uma coisa está combinada com a outra. Para você ter o escravo, você tem que reduzir a natalidade identificada e Sim. fomentar a natalidade bastarda. Então, por isso que isso está Certo. associado inconscientemente a um estupro, não a uma Sim. relação. Então, o estupro vai ficando no lugar da filiação, da paternidade legítima. Né? Ô Paulo, e aí você tem, por exemplo, também aí essa crise, né? Esse Frankenstein que cria, né? Eu quero descobrir o pai para ter algum benefício, mas eu sou da mãe, eu sou da terra, eu sou do explorador. Aí gera também uma coisa que a mim, pelo menos, soa muito mal, é a briga por herança, né? Parece que quem não recebeu virtude, tudo que ele quer é o benefício financeiro do genitor, né? O que é um prostíbulo, né? O prostíbulo é uma casa, né? E é uma casa antigamente chamada de casa de tolerância. Então, a casa de tolerância era uma casa com tudo que uma casa tem. Tem homem, mulher e filho, tem café da manhã, almoço e jantar, tem quarto, né? Então, uma das coisas mais que mais caracterizam uma casa é o quarto, né? Quarto, cozinha e tal. Então, Sim. uma casa de tolerância tem majoritariamente quartos para abrigar relações íntimas. A única diferença de uma casa de tolerância para um lar é que tudo é feito por dinheiro, tudo é com garantia de salário. Então, ou seja, é uma casa formada por escravos, onde as pessoas se contentam a sobreviver sendo remuneradas por aquilo que deveria ser a relação. Então, nós passamos a remunerar a relação, nós precificamos a relação. Então, um filho nascido numa casa de tolerância, que é um filho da mãe, para não dizer um filho Sim. da prostituta, esse Sim. cara, ele é filho de alguém. No caso da mãe prostituta. Então, ele vai ser achacado, ele vai sofrer um achaque, ele vai sofrer uma repressão, um bullying social, porque ele é um filho da mãe. Você se lembra quando você era menino? Ninguém falava que alguém era filho do prostituto. Mas Lógico. se você queria ofender alguém, você chamava que ele era um filho da prostituta. Então, esse cara, ele cresce com uma certa rebeldia social, porque ele é reprimido socialmente. Então, de um lado, ele tem a violência, né, do bullying e da discriminação social. E, por outro lado, ele tem um direito. Então, ele nunca vai contribuir, em tese, esse elemento ele nunca vai contribuir de maneira consciente na construção do bem social. Ele vai compensar a discriminação social com o direito. Depois eu recomendo as pessoas a lerem um texto que está lá em Juízes, no capítulo 7, que conta a história de Gideão. E a história do Gideão é bem esse exemplo. Entre os filhos nascidos de esposa, e aí, no caso lá, vamos entender o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui fazendo apologia da poligamia, porque no caso não era uma poligamia.
era um polimatrimônio, né? Ou seja, fazia parte da construção social o cara ter mais de uma esposa. Mas também sim. fazia parte da construção social ele ter suas escravas. Então, não estou entrando no mérito da questão. Estou falando onde é que Lógico. entra a construção da cultura na mente. O Sim. Salomão tinha esposas e concubinas. Então, a esposa Sim. era no quarto da casa e a concubina era na casa de tolerância. Mas era legalizado. Então, muitos coronéis no Brasil, isso era meio que socialmente institucional, violência socialmente aceitável. Acho que a gente volta. Tá Voltou bom. aí? Tá me ouvindo? Pronto. Concluí. Aí lá em Juízes 7, o Gideão tem 70 filhos de esposas. Então, são filhos. Em tese, são filhos de esposa. Eles têm um papel social. E ele tem um filho de escravo, que era o Joquebed. Não, Joquebed é o nome da mulher. Ai, eu confundi agora com o filho do Jonathan. Mas alguém depois ajuda a gente a lembrar. Até se alguém estiver acompanhando aí, lê lá em Juízes 7. Como é que é o nome do filho lá do Gideão lá? Vou achar aqui. Elimeleque. Não, Elimeleque? Elimelec. Elimeleque, o filho do Gideão. Não é isso? Tô achando aqui. Então é Juízes 7 lá, 7, 8 e tal. Quando o Gideão morreu, os filhos de esposa de Gideão montaram um conselho para governar no lugar de Gideão. Então eles montaram um conselho expressivo, né? Um conselho plural. É o Abimeleque, né? Abimeleque. Eu lembro que era. Até que ele fala assim, ele fala, eu não quero ser rei, mas eu ponho o nome do meu filho de rei, né? Abi, filho de Meleque, rei. Exatamente. E aí, o Abimeleque, ele era o único filho de escravo. Você vê a força disso. E aí, quando o conselho dos filhos se assentou, o Abimeleque reivindicou o direito de sentar no conselho dos filhos. Apesar Uau. de ser escravo, ele sentou lá. Aí todo mundo arrazoou, falou assim, não precisou fazer exame de DNA, mas todo mundo era oficial, aquele filho lá da concubina, da escrava, e todo mundo concordou que ele podia sentar no conselho. Assim que ele sentou no conselho, por direito, ele matou todos os irmãos. Uau. Tá vendo o que é essa violência combinada com o direito? Aí ele matou todos os irmãos. Antes de ele matar o último, que era o Jotão lançou uma profecia contra o Abimeleque. E falou: Abimeleque, é o seguinte, antes de ser morto, ele falou assim: olha, as árvores do mundo se reuniram para eleger um rei e pediram para a figueira, encurtando a história, para a figueira, para a oliveira e para Espinheiro. a videira, a oliveira e a figueira, que são todas árvores que representam o ministério de Cristo. Então, Cristo é identificado com a figueira, que é a fruto que dá alimento, a videira, que é o fruto que produz alegria, e a oliveira, que é o que produz testemunho e saúde. E quando as árvores pediram para essas árvores frutíferas governarem, elas não quiseram governar, porque elas falaram: não fomos chamados para governar, nós fomos chamados para fazer justiça. E todo mundo Deus está feliz e as pessoas estão felizes com a gente, porque nós não estamos interessados em governo, a gente está interessado em cuidar bem das pessoas. Aí as árvores foram pedir ao espinheiro. O espinheiro é uma árvore que tem tudo que uma árvore tem, só que no lugar de fruto, ele tem espinho. E falaram para o espinheiro: governa sobre nós. Ele falou: perfeitamente, eu governo.
Mas se alguém não me obedecer, eu lanço fogo dos meus espinhos e consumo todo mundo com fogo. Então, tá vendo? Essa mentalidade vai se desenvolvendo, uma mentalidade da violência, da usura. Porque não é a justiça, é o direito. Então, o que era o espinheiro? Era uma árvore por direito e não por expressão de virtude. Então, a pessoa ela não tem um compromisso social, ela tem um direito social. Então, nós estamos criando, está emergindo no Brasil uma juventude que não tem compromisso com o bem comum, mas tem direito ao bem. Então, isso é uma mentalidade violenta, que é a mentalidade do escravo. Então, o escravo, ele desenvolve uma mentalidade reacionária violenta. Por isso que a Bíblia diz que quando o escravo governa, o povo geme. E o Brasil está vivendo uma sequência de governantes de mentalidade escrava, hierárquica, focados em poder, seja ele de que polaridade for. Mas não são pessoas promotoras de justiça, mas pessoas em pleno exercício de poder, que não pensam a harmonização das relações, mas pensam em partidarismo de poder, que é uma mentalidade escrava. Então o país está gemendo, porque nós temos mentalidades escravas governando. Essas pessoas carregam a violência do estupro, do abuso, da relação imposta, da dignidade roubada dentro de si. Então elas são violentas por dentro. E são carregadas de direito. Então, quando elas assumem o direito, elas exercem o direito com violência. Que era o caso lá do Abimeleque. Quando ele finalmente exerceu o direito, ele exerceu isso. Então, o Brasil, ele não é um país pacífico. Ele é um país paradisíaco. Então, ele tem beleza, ele tem muita... Ele é muito lúdico. Mas quando ele tem que resolver questões de direito, ele é violento. Porque ele carrega dentro de si essa violência de quem, de alguma forma, viu o seu direito ser desrespeitado. E ele vindica isso com força. O Antônio Carlos fala que a injustiça, né, ela é a parteira do crime, né? Exatamente. E essa injustiça é por quê? Porque não há senso de família. Está todo mundo parido, mas parido em casas de tolerância. Então existe uma tolerância. Uau. Entendeu? É uma promiscuidade tolerada. Então a gente Sim. foi tolerando muita coisa. A gente é um país que está... Nós estamos assistindo... Então, por exemplo, um dos grandes problemas no Brasil não é a pobreza. É o abismo social, é a insensibilidade. Então, Sim. se você traz um africano aqui para o Brasil, ele não vai ficar chocado com a pobreza. Um africano aqui no Brasil, ele vai, como já aconteceu conosco, ele vai perguntar como é que a riqueza tolera tanta pobreza. Por que há tanta tolerância no Brasil? E aí, quando você quer irromper a tolerância, você não irrompe com justiça. Você acaba irrompendo Sim. com o quê? Com violência. Porque ela está contida. Aí alguém vindicando o direito. Sim. Então nós estamos formando jovens, por exemplo, que são escravos, que romperam a intolerância, mas que estão exercendo a sua prosperidade de forma violenta, porque estão mantendo o abismo social, porque não há redenção social, mas existe direito social. Uau. Ô, Paulo, são escravos como que a gente... governam. São Sim. escravos que governam. Sim. E por isso tanta roubalheira, tanto desvio, tanta bagunça, né? Porque não tem senso de família. Tanta tolerância. Então você vê brincadeira, rapaz, assim, como é que a gente tolera
Então, as casas de tolerância no Brasil foram ganhando a praça central da cidade. Uau. Uau. Diga-se de Doido. passagem que Goiânia deve ser uma das poucas cidades do Brasil que faz propaganda de outdoor das suas casas de tolerância. Uau. Existem casas de tolerância aqui que a alta sociedade goianiense frequenta e que faz propaganda em outdoor. Ou seja, Uau. tá vendo como é que é uma tolerância? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A expressão Maria Machadão foi cunhada em Goiânia. Essa personagem da mulher poderosa que participa da sociedade e que é mãe de todos os filhos escravos da cidade, é daqui, da nossa região. E eu acho que isso tem um elemento, viu, Eliel? Eu sei, na minha avaliação, que eu sou de Minas, eu acho que isso é uma realidade que foi se agravando na medida que os bandeirantes foram entrando. Eu acho que, em uma certa medida, até cruzar o Paranaíba, parecia que os caras tinham para onde voltar. Então, eles mantinham as casas oficiais deles. Mas aí, depois que cruzou o Paranaíba, eles tinham que ter duas casas, né? A oficial e a ex-oficial. Então, acho que, de uma certa região de Minas Gerais para cá, parece que essa coisa meio alternativa foi se tornando aceita, né? Que pauleira. A gente construiu, né, o alternativo, o permissivo, né, Sim. passou a ser quase que institucionalizado. É. E aí a gente lembra Paulo. que Brasília, talvez só agora Brasília vai se libertar disso, né? Que a gente lembra que Brasília foi construída além dessa fronteira, ou seja, onde os caras tinham uma vida em Brasília, mas lá não era o lar deles. Então, muitos construíram outra família, né? Então, eles tinham esposas na sede, nas suas cidades de origem, com quem eles conviviam sexta, sábado e domingo. E segunda. E tinham suas concubinas, talvez com que eles também tinham que resolver a vida deles. Né? Terça, quarta... É muito doido. E a gente sabe que, então, isso acaba que o país tolera isso. É um abuso, tá vendo como é que estupro. É um estupro consentido. Sim. Paulão, quando a gente vai fazendo esse diagnóstico, que a gente está já 2 lives fazendo, e a gente poderia ter muitas outras ramificações, né? A forma como você busca a faculdade para ser alguém, não para revelar quem você já é, a própria vida religiosa, e aí entra dezenas de aspectos, né? Uma coisa grande, eu preciso aproveitar esse gancho aí. Preciso aproveitar esse gancho aí para falar de uma coisa grave e que, às vezes, até a igreja, como instituição, participa disso. Não só a universidade está sendo procurada por meios, às vezes, assim, não como as matérias, as áreas, pedagogia, filosofia, foram colocadas num plano inferior. E agora eu vou falar uma coisa que, assim, e todos que estão nos ouvindo, por favor, entendam isso com total isenção. Não é nenhum preconceito, nada. Mas, por exemplo, muitos jovens só foram procurar a pedagogia, só procuram a área da filosofia muitas vezes porque não tem outra... Ou seja, é a condição profissionalizante mais acessível, barata e rápida, quase como se não tivesse opção. Com isso, os nossos pensadores, os formadores de pensamento, aqueles que estão lá na base do nosso processo educacional fundamental, muitas vezes eles tiveram acesso ao conteúdo, à ferramenta pedagógica, mas eles não tiveram acesso à cultura.
São pessoas que nunca puderam Perfeito. fazer uma viagem. Sim, No país, quem dirá para o exterior? Não tem acesso sim, à obra de arte, não tem acesso sim. à Literatura, literatura, ou seja, ele é formado ali no osso. Aí, graças a Deus, que no sim. meio disso tudo ainda aparece lá os iluminados, que tem isso mesmo assim como vocação. Mas fora disso, há um achatamento. Perfeito. Ou seja, nós estamos produzindo um achatamento. A gente não só produziu a corrupção do nível superior, como a Sim, gente produziu o achatamento do nível fundamental. perfeito. Por isso que o nosso abismo social é tão grande, porque nós não temos representantes de príncipes no nível fundamental e não temos. Então, nós temos escravos explorados no nível fundamental e temos escravos alforriados no nível superior. Uau, uau. Entendeu, né? E Sim, poucos representantes do valor da cultura. Então, poucos representam, é muito raro. E quando às vezes representa de forma o quê? Visceral, apaixonada, violenta. enviesado. Violenta. Perfeito, perfeito, é isso Representam isso mesmo. com violência. É. Ô Paulo, então, vamos lá. Que princípios você apontaria para a libertação da mente de escravos? Quais princípios você acha que são fundantes? Aquele pique que você dá para estourar a represa inteira, né? Você vai só ali no. Primeira Né? coisa, primeira coisa, eu creio que nós precisamos urgentemente ter a intencionalidade da mesa. Não tem nada mais pedagógico do que sentar à mesa e partir o mesmo pão. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sei que isso, assim, eu sei que isso é um grande desafio, porque envolve um medo. Sim, Vou te falar o medo maior. Por exemplo, muitas famílias têm medo de colocar o funcionário na mesa porque ele acha que o funcionário vai começar a ver aquilo como um direito e o dia que o funcionário entrar numa demanda judicial com ele está ferrado. Mas, assim, não tem outro jeito. Não tem nada entendi. que. Não tem nada que. Porque você pensa bem. Essa ideia de que quem trabalha conosco come o resto de nós, entendeu? Né? Come a sobra, Pauleira, é Pauleira. muito ruim. Então, eu não digo fazer isso todo dia, porque seria uma quebra de paradigma Sim, assim, muito radical. sim, Mas, sim, por exemplo, a gente podia, as pessoas. Então, vamos falar de uma coisa prática. As pessoas podiam. Que eu faço isso de modo prático. Ter uma agenda. Uma agenda. Marcar, pelo menos uma vez por mês, o que for, da pessoa, dele comungar a nossa mesa e a gente comungar a mesa dele. Uma sim, comunhão de mesa. Eu acho que, assim, se você falar assim para mim, fala uma coisa, eu falo assim, se eu tiver que reduzir uma iniciativa prática, eu faria o que Jesus fez, a mesa. Preparas uma mesa na presença. Não tem nada mais reconciliador do que você perceber que nós somos feitos do mesmo pão. No fim, nós somos a mesma substância porque comemos o mesmo pão. Quando a pessoa come sim, esse pão horas depois, que ela já comeu ela não comeu o pão compartilhado, ela comeu o pão sobrado. Partilha. Ela participa das sobras. Isso já é escravizante. Então, em algum momento, nossos jovens, por exemplo, tenho uma família aqui que entendeu isso de forma tão radical que todas as celebrações deles hoje têm sido feitas, as festas, as celebrações, junto com os amigos de realidade social diferente dos seus filhos. Os aniversários, as festas, ou seja, porque não é uma filantropia, é uma relação. Então,
Quer adotar uma prática? Pega lá, passa na padaria, compra um pão, meia dúzia de pão de queijo, e vai comer esse pão de queijo e tomar esse café na casa daquela pessoa que trabalha com você. Você não tem que fazer isso todo dia, mas você tem que fazer isso Sim, algum dia. Algum dia isso tem que sim, acontecer. Em algum momento, as pessoas precisam entender que é uma mesa de irmãos que sim. compartilham o mesmo pão. E do mesmo jeito que você leva isso e vai lá um dia intencionalmente compartilhar, é o seu irmão. Não estou falando de classe social. As classes sociais sempre vão É, existir. Se você faz parte de uma família de 4 irmãos, cada um deles vai optar por um estilo social. Não adianta. Você pode criar o filho tudo igual. Um vai querer ter mais hippie, outro vai querer ser mais sofisticado. Ou seja, essas opções elas vão continuar acontecendo. sim, Mas o que sim, mantinha uma família? O almoço de domingo. Você ainda fez parte dessa cultura. O que fazia com que uma sim, família continuasse pensando como família? sim, O que obrigava aquele cunhado sem vergonha a prestar conta semanalmente? É que ele tinha sim. que, uma hora ele tinha que sentar numa mesa. À medida que a gente foi eliminando essa prestação de contas dominical, entendeu? O almoço de família, no almoço de família que você controlava o alcoólatra, porque quando ele estava almoçando em família, ele tinha que beber menos, entendeu? Né? Ele tinha, Uau, o que ele fez durante a semana? Ele tinha que. Então, essa agenda era uma agenda regulatória. Então, sabe, Eliel, a mesa é uma agenda regulatória. sim. Ô, Paulo, Né? isso é tão De maneira interessante. prática, eu diria, Sim, por exemplo, eu fazia isso no meu canteiro de obras. Né? Eu fazia isso lá na minha propriedade rural. Eu faço isso em casa. Então, a mesa não é um lugar das sobras, né? Não é um lugar para quem chega depois. Né? Então, assim. perfeito. Tem muita gente aí perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva e você pode encontrar também lá no a live lá no YouTube. Eliel com H Carvalho, Eliel Carvalho, a gente sempre posta lá. Paulo, é tão interessante que intuitivamente a minha mãe e o meu pai faziam isso. É impressionante, sabe? Nós somos 7 irmãos, 7 comigo, muito simples, 7 irmãos, 2 quartos, né? Aí você já começa a entender, né? Como é que fica esse negócio? 3 quartos, né? Ah, cara, mas eu acho que não tinha um dia que não tinha 2, 3 pessoas lá em casa. E a mesa. E Viu? à noite a gente não tinha TV por opção, não por religião, não tinha TV. Então o meu irmão mais velho sentava, a gente contava piada, tocava violão, falava besteira e assim muito doido, Tá vendo? Isso muito e construiu para você uma memória. E aí uma memória. construiu no seu coração uma vida sem paredes, porque agora você não vê o outro, né, por trás das suas paredes. Então, isso construiu. Então, às vezes as pessoas pensam, mas por que o Eliel é tão preocupado com a sociedade, com a transformação? Porque inconscientemente, às vezes, você vê o outro como irmão, porque, querendo ou não, isso acontecia lá onde? Onde você Sim, recebeu essa educação? Na dentro mesma de casa. casa, na mesa da sua casa, não era aquela coisa adiada para depois, aquela marmita feita para o cara comer sentado lá na porta do quintal, pelo amor de Deus. Então, assim, né? Isso, isso é tão impressionante que eu me lembro no final da adolescência, tinha igreja lá, irmãos assim com muitas posses, etc. Aí eles mandaram uma pessoa que foi convidada para a igreja para o hotel. Aí eu fui lá no hotel, peguei o cara. Mas o cara ia dormir no colchão no chão. E o pessoal saía lá de casa com lágrimas nos olhos. Exatamente. Olha, isso é tão grave, Eliel, é tão grave que se alguém me perguntar assim, como é que você define santidade? É repartir primeiro, comer depois. E como é que você define pecado, promiscuidade, escravidão? É comer primeiro e repartir depois. Então, isso é tão grave que a relação do Adão com a Eva. Então, você pensa um casal perfeito.
Eu costumo dizer que Adão e Eva são tão perfeitos que eles não têm umbigo. Você já parou para pensar que são os dois únicos seres humanos na face da Terra que não tinha umbigo? Até Jesus tinha umbigo, mas Adão Sim, e a Eva não tinha. Eles olhavam na barriga, sim, história, eles não tinham, entendeu? Não tinha nada que os condenasse na vida passada, né? Então, assim, era zero, um papel em branco. Onde é que a vida desazarou? Querendo ou não. O diabo, o satanás, o coisa ruim, o pé redondo, o pé rachado, dê o nome que quem quiser que dê aí. Onde o coisa ruim entrou? Ele seduziu um dos cônjuges, no caso lá foi a mulher, a ver a possibilidade de comer antes do marido. Porque antigamente eles comungavam a mesma comida, mas o pecado sim, entrou no mundo porque ela, tendo comido, repartiu. perfeito. Então, essa pessoa que só tem o direito de comer depois que você já comeu, ela escorreu, entendeu? Para outro nível na sua vida. Sem perceber, você já criou o Sim, abismo. O abismo social estava feito ali na primeira refeição em que a Eva comeu e depois repartiu. perfeito, Então, se você me perfeito. perguntar de modo prático como resgatar isso, por exemplo, citar uma coisa prática aqui. As igrejas, as instituições que repartem comida. Faz distribuição de cesta básica, faz distribuição de marmita. Então, seria muito importante, essencial, mais do que importante, que ao distribuir, que a gente usava isso como elemento pedagógico. Quando você for distribuir um sopão, quando você for distribuir um marmitex, não coma antes de ir lá distribuir. Deixa para comer junto com eles. Uau. Coma do mesmo marmitex que ele vai comer. Não deixe Muda tudo. passar a sensação que você já chegou lá com a barriga cheia com outra coisa. Que você comeu o peru e está distribuindo frango. Amém? Então você chega lá e come o frango Sim, junto. sim, Então, qualquer coisa que você vai fazer, não come antes. Você prepara com sim, fome, deixa para você comer com a mesma fome com quem está comendo lá naquela hora a mesma comida. Isso faz muita diferença, Eliel. Isso faz perfeito. toda a diferença. Você, às vezes, vê lá muita gente distribuindo sopão, distribuindo marmita, cesta Sim, básica, e não participa, entendeu? Porque sim, sim, não come daquela comida. sim, sim, Ele não come. sim. Então, vai distribuir cesta básica, a barra de goiabada leva do lado de fora. Entendeu, né? Entrega a cesta Sim, básica, mas deixa uma goiabada do lado de fora para você celebrar a entrega com um pedaço de pão, comendo junto. comendo junto. As pessoas Uau, têm noção do efeito pedagógico que isso vai produzir. Entendeu? perfeito, perfeito. Então, você enxerga isso como passo basilar para a libertação da mente de escravo. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Isso está entranhado na nossa cultura. E a gente não percebe. Boa parte das nossas comidas, nossos pratos principais, foram feitos a partir de a feijoada, que é um prato tão comum na quarta e no sábado, é um prato nacional, era a comida das sobras. Até que a gente foi incorporando nelas outras coisas, né? Mas antigamente ela era a sobra. Então, assim, a vida estava separada. A vida, Eliel, a vida se separou na mesa. E nós não vamos conseguir ser curado se a gente não vier para essa mesa preparada na presença dos nossos inimigos. Isso era tão forte que um dos escravos
principais do rei, o Neemias. O Neemias que produziu uma construção. Por que o Neemias gozava da confiança do rei, a ponto do rei dar para ele uma credencial de príncipe, para ele reedificar a nação dele? É porque o Neemias é que tomava o vinho do rei para saber se ele não estava envenenado. Que Entendeu? grau de confiança. Então, querendo ou não, o Neemias começou a ser irmão do rei, porque o rei percebeu que quem garantia a sobrevida dele não eram os guardas, o último bastião de proteção. Quem estava na fronteira da sobrevivência íntima dele era o Neemias. E eles bebiam do mesmo cálice. Perfeito. Eles comiam juntos a mesma comida. O rei queria comer a comida do Neemias. Então a gente fica pensando que era o Neemias que comia a comida do rei. E não era. O Neemias não comia a comida do rei. O rei é que comia a comida do Neemias. E ele só comia quando eles comiam juntos. Se o Neemias não tivesse junto com ele para jantar, ele não jantava. E ali se foi um irmão. Entendeu? Então eles eram irmãos. Talvez eles não tivessem consciência disso, mas é assim que era construído. Era o José. Por que o José? Sim. Entendeu, né? Porque ele foi alcançando esse lugar de alguém que ia partilhando a intimidade a ponto de... O José foi levado ao faraó por quem? Por um copeiro. E deve ter sido um copeiro que uma hora deu uma falhada lá. Porque se esse cara foi preso, é porque em algum momento ele deixou o faraó no embrulhado. Mas, apesar de ser o copeiro que deixou o faraó vulnerável, ele ainda gozava de confiança. Por quê? Porque ele era o copeiro. Isso. Esse copeiro, esse cara que bebe no mesmo copo, que colocou o José no lugar de proeminência. Então, não adianta. Se você me perguntar o que seria, eu vou te falar assim, seria isso, depois isso e depois isso. Eu acho que a partir daí, cada um vai descobrir junto outras possibilidades. Mas se a gente não voltar a beber do mesmo copo e a comer do mesmo pão, então nós não temos como... Enquanto a gente estiver distribuindo cestas, como é que é o nome delas? Básico. É ruim demais. É ruim demais. Vamos distribuir cesta. Paulo. Vamos distribuir cesta, mas elas não têm que ser o quê? Básica, né? Desafiador. Tá vendo como é que isso está impregnado na nossa cabeça, que no fim é uma prestação? Como é que nós vamos resgatar, mano? Então, assim, eu estou conversando com você aqui e vou terminar essa live e vou conversar com o nosso pessoal lá. Nós temos que erradicar entre nós, eliminar de entre nós a ideia da cesta o quê? Básica. Básica. Já identifiquei. Na conversa com você, já identifiquei aqui uma coisa que já quero melhorar na minha vida. Não entrego mais uma cesta básica. Não quero. Se tiver que errar, que erre para mais, sempre. Conversando com você aqui, tive uma iluminação, uma epifania aqui. Não quero nominar a cesta que eu entrego, não quero adjetivar a cesta que eu entrego de quê? Básica. Básica. Eu não quero que ela seja básica. Eu posso chamar ela de essencial. Vamos distribuir cestas essenciais, mas não vai ser mais básica. Já tem alguém que já nominou aí uma cesta completa.
Então vamos falar de cesta essencial, cesta da amizade, cesta da família, cesta completa, mas pronto, entre nós aqui, cesta integral, tá vendo como é que a gente já vai se libertando? Já é uma libertação, tá vendo? Então, isso é uma libertação. Mas em nome de Cristo Jesus, de hoje em diante, não pode mais ser na nossa vida o quê? Básica. Tem que ser a cesta que eu gostaria de receber, né, Paulo? Exato, não, já saiu um punhado de coisa aqui, cesta completa, integral, cesta cheia. No mínimo hoje, tá vendo? No mínimo hoje a gente já inauguramos um movimento de redenção social. Cesta da comunhão, tá vendo como é que é brilhante isso? Cesta plena. Sim. Pronto. Muito bom. Paulo, 2 minutos então para você fazer o fechamento aí para nós. Já agradecendo muita gente boa aí participando com a gente. Vai ficar gravado. Você pode acessar lá no Eliel Carvalho. E toda segunda estamos aqui. Já agradecendo você também, viu, Paulo? Muito revelador. Muito bom estar aqui com você. A minha despedida aqui hoje é nesse sentido. Eu estou tão alegre aqui de ver que a gente falou de uma coisa aqui que não é teórica, é essencialmente prática. Já tivemos aqui vários testemunhos. Só o que produziu aqui de testemunho de significação na nossa vida é altamente redentor. E queria estimular que as pessoas tivessem essa intencionalidade, né, de nunca comer um pão sozinho. A palavra de Deus diz que o pão comido às escondidas é veneno para a alma. Então, que você nunca coma um pão inteiro, que a gente sempre possa comer um pão que foi partido e compartilhado com alguém. O pão comido escondido e inteiro, ele é veneno para a alma. Eu estou aqui, eu estou em estado de graça aqui, porque eu acho que a gente acabou de... Marca essa data aí, Léo. Marca essa data aí, 24 de agosto de 2020. Inauguramos aqui o movimento da cesta plena, integral, cesta da comunhão, cesta da família, cesta da amizade, e vai por aí afora. Graças a Deus. Boa. Coisa boa. Um abraço, Paulo. Deus abençoe. Valeu, abraço a todos vocês, gente. Muito bom estar com vocês. Toda segunda, às 11 horas, estamos aqui. Um abraço. Valeu.